Olá, pessoal. Saudações a todos vocês e vamos refletir filosoficamente sobre a questão científica a partir dessas novas orientações epistemológicas. Num primeiro momento, vamos entender, compreender o que significa essa palavra epistemologia. Se temos novas orientações, precisamos saber o que seria essa epistemologia. Então, a palavra epistemologia, episteme, vem do grego, tem origem grega e significa conhecimento, saber, ciência. E o logos, da logia aqui, o logos, que significa estudo, palavra, discurso, coerência, enfim. A palavra logos é uma palavra muito rica e que é difícil traduzir para o português. Inclusive no livro de João, no Evangelho de João, temos lá no prólogo, quando João diz, no princípio era o logos, era a palavra. No princípio, Jesus era a palavra, ele é a origem, o princípio. Então, essa palavra logos, ela tem um significado muito profundo, de fundamento, de origem, de base, de alicerce, tá? Então, resumindo, trazendo para, simplificando para nós entendermos, então, epistemologia é o estudo da ciência, é o estudo científico da própria ciência, é o estudo do conhecimento. Estudo científico, conhecimento, discurso sobre a natureza e limitação do conhecimento. Então, a epistemologia faz o estudo dos métodos, o estudo das origens da ciência, os critérios para saber se um conhecimento, um saber é científico ou não, para delimitar o que é científico e o que não é científico. Não significa que um conhecimento seja, para ser verdadeiro, seja necessário que ele seja ciência. Isso não. Mas precisa ser delimitado. E aí então temos alguns grupos que se reuniram, alguns pensadores das várias áreas da ciência para fazer esse estudo e delimitar os critérios para saber isso é ciência, isso não é ciência, tá? E esses critérios muitas vezes são contraditórios. Um filósofo, um grupo tem critérios diferentes para a admissão de ciência ou não. Então, a epistemologia é a investigação filosófica da ciência, o estudo da ciência, ou o estudo científico da ciência, é o conhecimento do conhecimento, é conhecer o que é conhecido para saber o que é verdade, o que é válido, o que não é, o que é científico, o que não é. A partir das transformações do campo científico ocorridas na passagem do século XIX para o século XX, a nossa era, é claro, depois de Cristo, muitas certezas foram abaladas, fazendo surgir novos questionamentos e reavaliações dos critérios de verdade e da validade dos métodos e teorias científicas. A filosofia da ciência debruçou-se sobre essas questões mais significativas. Estão muitos cientistas de vários ramos que produziram reflexões sobre sua própria prática e, nesse momento, são filósofos. Então, na medida que todos estão dos vários campos e estão preocupados com isso, na verdade, é uma discussão filosófica. Tá? Um grupo de cientistas marcou a filosofia. Então, nós agora vamos dar atenção principal, o objetivo principal dessa nossa reflexão agora é esse chamado Círculo de Viena. Então, temos alguns filósofos, alguns grupos que discutem essa questão da epistemologia, dos critérios de validação ou não de algum saber para saber se ele tem o status de ciência ou não,
temos alguns grupos, alguns filósofos. Entre eles temos aqui, então, o Círculo de Viena, que é o primeiro que nós vamos estudar. Depois vamos ver também Karl Popper, que também vai postular o seu critério de validade da ciência ou não, de um saber se ele é ciência ou não. Gaston Bachelard e o Thomas Kuhn, tá? Mas o primeiro que nós vamos ver é o Círculo de Viena. Então, esse grupo que está aqui. Então, esse grupo foi fundado em 1920 e, como nós falamos, por vários pensadores das várias áreas do conhecimento. Temos aqui o Moritz Schlick, o Rudolf Carnap, Hans Hahn, Otto Neurath, tá? Continuando aqui, o Círculo de Viena desenvolveu o neopositivismo, também denominado positivismo lógico, ou ainda empirismo lógico. O que era o positivismo? O positivismo foi fundado por Augusto Comte, que também é o criador da sociologia, que cria a sociologia com o nome de física social, justamente nesse sentido, que para ser ciência tinha que ser fato. Então, o Augusto Comte chamava a sociologia de física, porque física se relaciona com a questão, né, concreta dos objetos, dos seres, né, e o positivismo postula, então, a sociologia como sendo a ciência dos fatos. Então, a sociedade como um fato, tá? Como algo palpável, como algo bem definido, que pode ser verificado de forma empírica, pela experiência. Então, por isso aqui também a experiência, do empirismo, ou seja, todo o conhecimento entra em nós através dos 5 sentidos. Então, positivismo, que começa com o Augusto Comte, aqui é um novo positivismo. Então, eles assumem novamente lá, porque o Augusto Comte tinha 3 formas de estado, que seria a evolução humana de forma ordenada e progressiva. Temos, inclusive, na bandeira brasileira, ordem e progresso, que se inspira no positivismo lá da França, né? E aí temos lá ordem e progresso. Significa, se tiver ordem, haverá progresso. Aí se questiona, o que é ordem? Ordem para quem? Né? Então é toda uma discussão. Ele coloca a lei dos 3 estados, como eu dizia. Num primeiro, o estado religioso ou religioso, né? Religioso, teológico, que seria a humanidade ainda engatinhando, que seria um conhecimento sem uma realidade concreta, né? Apenas da fé. Depois o estado metafísico, que seria a filosofia, que é um passinho a mais, e por fim ele coloca a ciência, que seria o auge da humanidade, que a humanidade teria passado pelos 2 estados anteriores, e agora, com a ciência seria, ele chega ao exagero de comparar a ciência como se fosse uma religião que vai resolver todos os problemas da humanidade, que não vai haver mais guerra, mais exclusão, que a ciência poderá prever para que não haja os problemas, né? Aí tivemos aí muitos problemas e se confirma que a ciência não é uma religião, ela é ciência, é falível, passível de erro e está sempre em construção. O que temos é conhecimento corroborado, ou seja, temos um conhecimento científico que vale hoje, que é valioso, mas poderá ser superado sim em outros momentos, por outros cientistas, descobrindo algo melhor. Então é válido enquanto estiver correspondendo. Quando não estiver, ele vai ser substituído por novo conhecimento. Por isso, sempre o conhecimento científico é provisório. Ele é falível, ele é provisório e importante, mas não é uma religião que vem como salvadora, né? Na verdade, ele que justamente, Augusto Comte, que pregava tanto a questão dos fatos, de repente está defendendo uma posição que eles negam, que é a questão daquilo que está além da física, que seria o chamado metafísico, que seria a religião, a teologia.
Então, esse Círculo de Viena assume, então, essa posição do Augusto Comte e traz para cá as proposições factuais. Veja bem, ó, para ser ciência tem que ser fato, tem que ser concreto. Eu tenho que poder medir, poder mensurar, poder avaliar, poder constatar, poder verificar para que possa ser ciência. Então, começa com a constatação dos fatos. Temos aqui, né, o local onde eles se reuniam. Aqui vemos que são vários, né, são vários esses pensadores. Temos aí Hans Hahn, Moritz Schlick, Rudolf Carnap, Otto Neurath, né, e assim por diante. Temos aí esse grupo de pensadores das várias áreas do conhecimento humano que se preocupam em delimitar o que é ciência, o que não é ciência. Para isso, precisava um critério bem claro do que seria esse conhecimento científico. Que abaixo também, né? Então, esse grupo começa lá nos anos 20 e vai até 1936. Eles são perseguidos pelo nazista, inclusive Hans Hahn é assassinado por um estudante nazista, né? E aí eles se dispersam, alguns vão para os Estados Unidos, outros ficam na Europa, alguns foram assassinados, aí, como dissemos, pelos nazistas, mas a sua influência cedeu e acontece até hoje. Foram feitas releituras a partir dos seus estudos e atualizado, né? Como características do grupo, destaca-se sua posição antimetafísica. Então, eles defendiam o que é metafísica? Meta, né, é além da física, que está além da física. Então, a teologia está além da física, a psicanálise está além da física. Então, se está além da física, não é fato, não é acontecimento, não é concreto. Então, já aqui já exclui alguns conhecimentos da questão científica. Então, eles se inspiram no empirismo. Lá, o que é o empirismo? O empirismo que diz que todo o conhecimento vem através da experiência, através dos 5 sentidos. Ou seja, na medida que nós vamos vivendo, vivenciando, experienciando, vai sendo impresso na nossa mente o conhecimento. A nossa mente seria como uma folha em branco. E aí, na medida que a gente vai experienciando, a gente vai aprendendo. Então, ciência seria isso. Na medida que nós vamos fazendo experiência, vamos registrando fatos, vamos medindo isso vai acontecendo, tá? Então, como nós dissemos, então, o empirismo influencia eles. Temos aí David Hume, John Locke e o Augusto Comte, que nós falamos aí que foi alguém que influenciou bastante esse grupo aí dos neopositivistas, ou positivismo lógico, que nós aqui estamos chamando de Círculo de Viena. Para determinar quais os enunciados poderiam ser aceitos como científicos, propuseram o princípio de demarcação, ou seja, delimitar, que seria a verificabilidade, né? Então, o princípio da demarcação, o princípio da verificabilidade. É possível verificar? Sim, então é ciência. Não é possível verificar? Então não é ciência. Aconteceu um milagre. É possível verificar? Não, então não é ciência. Pode ser parte da fé, da religião, da teologia, porém não é conhecimento científico. Tá? Então, para ser científico, tem que ser algo que possa ser verificado. Esse princípio estabelece que um enunciado será considerado científico somente se puder ser constatado por fatos verificáveis. Daí se deduz que os enunciados somente podem ser assumidos como verdadeiros depois de comparados com fatos objetivos. O princípio de demarcação, que é o princípio da verificabilidade, eliminou a pretensão de um conhecimento teológico ou metafísico. Até mesmo a ética foi reconfigurada pelo grupo que a considera um conjunto de enunciados sobre emoções.
Então, é possível verificar a emoção? Bem difícil. Então, eles já, até a ética, eles acabam colocando num campo metafísico, que esteja além da física. É possível verificar a existência de Deus ou a não existência de Deus? Também não. Então, a teologia não é ciência. Aí, para esse grupo, para esse princípio da verificabilidade. Então, segundo esse critério do Círculo de Viena, alguns conhecimentos aí ficam excluídos do saber científico. Eles não estão negando, mas estão negando que seja ciência. Carnap acabou mais tarde revendo o princípio da verificabilidade, substituindo pelo princípio da confirmabilidade. Isso ocorreu principalmente porque ele aceitou as críticas à sua tese, críticas que o alertavam de que as leis gerais e proposições protocolares nunca podem ser totalmente verificáveis. Então, temos uma lei, é possível verificar tudo? Não, não é possível tudo ser verificado. Então, nem tudo pode ser verificado, então, como se chegar a uma verdade? Tá? Então, temos aí esse estudo sobre a questão da verificabilidade, uma delimitação assim bem clara, eles colocam um critério bem objetivo, eles vão sofrer muitas críticas depois dos outros pensadores, como Karl Popper, Gaston Bachelard, Thomas Kuhn, que pensam diferente. O Popper vai definir outro critério, Gaston Bachelard outro critério, Thomas Kuhn outro critério, então são critérios diferentes. Aqui o que eles propõem é a verificabilidade. Então, ciência é aquilo que é possível ser constatado pela experiência. Se não for possível ser constatado, então não é ciência. Então, é bem claro. A regra, nesse caso, é clara, claríssima. E eles colocam, então, essa delimitação para que algo possa ser considerado ciência ou não ciência. Então, se nós pegarmos aí o horóscopo, qual a previsão do horóscopo para hoje? É possível isso ser verificado na prática? Não. Então, não é ciência. Ocorreu um milagre. É possível ser verificado? Não. Então, não é ciência. Então, temos aí, então, esse critério, essa questão aí dos filósofos do Círculo de Viena. Começamos aqui, então, entendendo o que é epistemologia, que é o estudo da ciência, dos critérios da ciência, para verificar a cientificidade ou se não é ciência, tá bom? Então, agradeço a todos e que possamos, a partir dessa chave, abrir o castelo. Qual que é o castelo? Do conhecimento sobre o que é epistemologia, o que é ciência, o que pode ser considerado ciência, o que não é científico, tá? Então, agradeço e espero que vocês possam usar essas chaves para estar se aprofundando aí na questão epistemológica, nessa questão específica aí do Círculo de Viena. Muito obrigado.